Estamos agora ao vivo com o Dr. Joe Bick. Vamos fazer uma breve apresentação. O Dr. Joe Bick é pastor, é teólogo americano. Ele é pastor na congregação da Herança Reformada em Grand Rapids, em Michigan, e também é presidente do Seminário Teológico Reformado Puritano, desde a sua fundação em 1995. Nós vamos passar agora a palavra para o Dr. Joe Bick. Faço a apresentação também do pastor Danilo, que é brasileiro, está congregando também no seminário do Dr. Joe Bick. O pastor Danilo estará fazendo essa tradução para toda a igreja. Passo a palavra para vocês, doutor. Now you can start. Well, it's great to be with you today. É muito And bom estar com vocês hoje. I always tell Brazilians, Brazil's my favorite country to visit, Eu sempre falo para os brasileiros que o Brasil é a preferida pátria que eu gosto de visitar, but now I can talk to you without visiting. mas agora eu posso falar com vocês sem ter que ir até aí. So I was asked to talk with you this morning about a Christian worldview of the family. Então pediram que eu falasse com vocês hoje, nessa manhã, sobre a cosmovisão cristã da família. So if you turn with me to Ephesians 5, Então, se você puder ir comigo a Efésios 5, I'll have my interpreter, Danilo, read verses 21 to the end of the chapter, and then the first 4 verses of chapter 6. então, Pastor Danilo, pedimos ao senhor apenas que o senhor fique um pouco mais próximo do microfone, por favor. they are asking me to be near. Okay. 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 Aí, ótimo. O Dr. Bick, então, ele disse que nós vamos ler Efésios 5, começando no versículo 21, e vamos ler até o capítulo 6, no versículo 4. Então, Efésios capítulo 5, versículo 21, vamos ler a palavra de Deus. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Capítulo 6, versículo 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Let's pray. Vamos orar. Gracious God, be pleased to bless this address to all of us and help us to live our lives in line with the biblical model of marriage and of parenting. Gracioso Deus, por favor, abençoe essa mensagem para cada um de nós e faça com que possamos viver na luz da sua vontade para o casamento e para a criação dos filhos. And as we look backward in church history to a forefather who gave us so much instruction on this subject, help us to follow him insofar as he followed the Lord Jesus Christ. E à medida que nós iremos olhar para a história da igreja e com um antepassado nosso na fé cristã que falou tão bem sobre esse tema, nos ajude a segui-lo da mesma maneira que ele também seguiu a Cristo nessa matéria. So bless us now and bless this conference, we pray, in Jesus' name. Então, Amen. nos abençoe agora e abençoe essa conferência, ao que oramos em nome de Jesus. Amém. So I don't need to tell you, do I, that in modern society today, the beautiful biblical model of marriage is being distorted
and the model of parenting is also under attack. Então, eu acho que é até desnecessário falar para vocês que na sociedade moderna que nós vivemos hoje, o modelo bíblico de casamento está debaixo de ataque. O modelo bíblico de como ser pais e mães também está sendo destruído. Recently, I received an urgent call from a publisher in the Netherlands. Recentemente, eu recebi uma ligação urgente de uma editora lá nos Países Baixos, na Holanda, And this is what he said to me. e foi isso que eles disseram para mim. He said, "We're translating your book on parenting into Dutch, but we've got a real problem. Olha, nós estamos traduzindo o seu livro sobre criação de filhos para o holandês, mas nós estamos com um grande problema. If I translate it the way you wrote it, I could be thrown in jail." Se eu traduzir da maneira como você escreveu, eu posso ser mandado para a cadeia. Because you're saying there are times when we should spank our children, and that's against the law in the Netherlands. Porque você diz que existem algumas ocasiões que nós devemos corrigir fisicamente os filhos, mas isso é contra a lei aqui na Holanda. Totally against the Bible. Isso é totalmente contra a Bíblia. But there's many, many more things. Mas existem muitas e muitas outras coisas. The transgenderism movement, O movimento transgênero, the whole idea of same-sex marriage, essa ideia completa de um casamento do mesmo sexo, which the Bible says is no marriage. que a Bíblia diz que não é casamento de forma alguma. No-fault divorce, Um divórcio direto, sem justificativa. internet pornography, A pornografia na internet. the legalization and promotion of abortion. A legalização e, inclusive, o apoio ao aborto. The whole of culture today in Brazil, in America, is trying to tear down the biblical Christian worldview of marriage and family. Toda a cosmovisão no Brasil e na América está tentando rasgar a cosmovisão bíblica do casamento e da família. All of that is a breakdown of the Bible. E tudo isso é um desfazimento do que a Bíblia fala. And the chapter that was just read to you from Ephesians 5, spilling over into Ephesians 6, E o capítulo que acabamos de ler de Efésios 5 e chegando até o capítulo 6 is the best biblical model é o melhor modelo bíblico for developing a Christian worldview in your own family for today. para desenvolver uma visão cristã, uma cosmovisão cristã para a sua própria família nos dias de hoje. And so I want to divide my talk into two parts, the biblical view of marriage and then the biblical view of parenting. Então eu quero dividir a minha palestra agora em duas partes, a visão bíblica de casamento e a visão bíblica de criação de filhos. And I want to look at it through the eyes of an old Puritan by the name of William Gouge. E eu quero fazer isso através dos olhos de um antigo puritano chamado William Gouge. He wrote the most famous book of 29 books that the Puritans wrote on marriage and child rearing. Ele escreveu o livro mais famoso sobre casamento e criação de filhos entre os 29 livros que os puritanos escreveram nesses temas. The book was called Domestical Duties, O livro é chamado Os Deveres Domésticos. and it's about 800 pages long. Ele tem mais ou menos 800 páginas And Gouge just walks through Ephesians 5 e Gouge simplesmente vai explanando Efésios 5. and then the first 4 verses of Ephesians 6. Então depois ele chega até Efésios 6 e os primeiros 4 versículos. Gouge himself was a very godly man. Gouge foi ele mesmo um homem muito piedoso. His wife and children said of him that they never heard one angry word coming from his lips. A sua esposa e os seus filhos dizem que eles nunca viram sair uma palavra irada dos seus lábios, Even though he had 13 children. mesmo ele tendo tido 13 filhos. So that's quite an accomplishment. Então ele realizou algo impressionante. He was a sweet and godly man. Ele era um homem doce e piedoso. In English, Scott Brown and I have recently edited this massive book, and we printed it in contemporary English in 3 volumes. Em inglês, Scott Brown e eu mesmo editamos esse livro e o publicamos em inglês em 3 volumes, com uma linguagem atualizada. And I'm convinced that William Gouge has a lot to teach us today. E eu estou convencido que William Gouge tem muito a nos ensinar hoje. So let's jump in. Então vamos entrar no assunto. First of all, on marriage. Primeiro ponto sobre o casamento. Gouge says marriage is a very honorable thing.
O Good diz que o casamento é algo muito honorável, because of the circumstances of its first institution. por causa das circunstâncias de quando ele foi instituído pela primeira vez. The author of the first marriage is God himself. O autor do primeiro casamento é o próprio Deus. The place was paradise. O lugar do casamento é o paraíso. The time was before sin. A época em que ele foi realizado foi antes da queda do pecado, And the people were perfect, e as pessoas eram perfeitas, Adam and Eve. Adão e Eva. And the manner of the marriage, the first marriage, was deliberate and loving action of the triune God to the first two human beings on earth. E a conduta do primeiro casamento foi um amor deliberado e gracioso em uma ação do Deus Trino para com o primeiro homem que ele criou. So, in Guge's understanding of the gift of marriage, Então, no entendimento de Good sobre o dom do casamento, he basically says four things: basicamente ele diz 4 coisas: the purposes of marriage, os propósitos do casamento, the pursuit of marriage, a busca do casamento, principles of marriage, os princípios do casamento and the practices of marriage. e as práticas do casamento. I want to walk you through them very quickly. Eu quero mostrar esses aspectos para você muito rapidamente. 3 purposes of marriage. 3 propósitos do casamento. The first purpose, Guge says, is partnership, companionship. O primeiro propósito, diz Good, é você ter companhia, é você ter uma parceria, So that you share life together and you work on problems, joys, sorrows together. de maneira que você desfruta da vida junto e vocês trabalham juntos para resolver problemas, tribulações e dificuldades. The second purpose is to have children, to have procreation and raise up a seed to serve and fear God. O segundo propósito é que você também tenha a procriação e você tenha filhos para levantar uma semente santa que vá servir ao Senhor. And so, in the biblical view and in Guge's view, the idea is that you have many children if the Lord gives them to you, and each child is a gift of God. Então, na visão bíblica e na visão de William Good, você deve ter quantos filhos Deus te abençoar, e isso é uma coisa boa, porque cada um desses filhos são dons de Deus para você. And you don't have children just for yourself. You have children also for the church's sake and for the nation's sake, because you want to build up a godly seed in the church and in the nation. E você não tem filhos apenas para você mesmo e a sua família, mas você tem filhos para poder ter uma igreja que seja santa e piedosa e para que vocês tenham uma cidade e uma nação que sejam santas e piedosas. You see, we think so selfishly of this matter. Perceba que nós pensamos de maneira muito egoísta sobre esse assunto. We say, do we want another child? Nós dizemos, será que nós queremos outro filho? When's the last time you said, honey, shall we try to have another child for the sake of our church and for the sake of Brazil? Será que vocês já pensaram e disseram um para o outro, querida, querido, será que nós devemos ter um outro filho para o bem da nossa igreja ou para o bem do Brasil? We don't think in those categories. Nós não pensamos nessas categorias, não é mesmo? Basically, because we're very selfish. E basicamente porque nós somos muito egoístas. And then the third purpose, Guge said, was to protect purity, Então, o terceiro motivo, disse Good, é para proteger a pureza, so that we would avoid fornication. para que nós e a tentação. So those are the 3 major purposes. Então, esses são os 3 grandes propósitos do casamento. And the goal is that on the day of judgment, E o objetivo é que no dia do julgamento, you as husband and wife would be able to look at each other, você como marido e mulher possa olhar um para o outro, and you as a wife would be able to say to Jesus, e você como mulher pode dizer para Jesus, Lord, because I was married to this man who washed me with the water of the word, I was made more holy and more ready for heaven. Deus, porque eu fui casada com esse homem e fui lavada pela lavagem da palavra e feita mais santa, ele me fez mais preparado para o céu. And you as a godly man would be able to say, Lord, because I was married to this woman, she helped me walk in the fear of God and was a companion to me in promoting godliness in our family. E você como esposo vai poder dizer, Deus, porque eu fui casado com essa mulher,
ela me fez mais piedoso, me fez andar mais no temor do Senhor e construir uma família que temesse o Senhor. Now, in the second point, the pursuit of marriage, Agora, sobre o segundo ponto, sobre como nós perseguimos e vamos até o casamento, in Puritan days, the whole family was involved nos dias puritanos, toda a família estava envolvida nessa escolha, because they had the wisdom to realize that when you marry someone, you marry into their family. porque eles tinham a sabedoria para entender que quando você casava-se com alguém, você se casava também com a família daquela pessoa. So here's how they would do it. Então veja só como é que eles faziam. The father or a brother or maybe a mother would say to you as a young man, O pai ou a mãe ou talvez um irmão mais velho diria para você como um jovem: have you ever noticed that young lady in the church? você já colocou um pouco de atenção naquela jovem na igreja? She seems to fear God. Parece que ela teme a Deus. And you talk about it together. E você fala um pouco sobre isso junto? And maybe you said, yes, I desire to proceed to try to get to know her. E talvez você venha dizer: sim, eu quero tentar conhecer ela melhor. And then the two sets of parents would talk together and try to determine whether they think this young man and this young woman in their two families would make a good marital couple if God were to develop the relationship that way. Então, os dois pais e as duas mães de ambos os lados vão conversar juntos e vão ver se o moço e a moça são adequados um para o outro e se eles poderiam produzir juntos uma família que glorificasse a Deus. And if the answer was yes on both sides, E se a resposta for sim de ambos os lados, then permission was given by the parents, and the young man would then say to the young woman, can I pick you up someday and you come over to our house and you'll just meet my family and we'll enjoy a meal and some games together and some talking. And if that went well, then you'd reverse it and the young man would go to the young woman's family and do the same thing. então se aquilo estivesse bem até aquele ponto, os pais dariam permissão para que o jovem ele perguntasse para a moça se ela estaria confortável para ir para a casa dele e ter um almoço juntamente com a família deles. E nesse período eles jogariam jogos, conversariam, teriam comunhão. E se as coisas corressem bem, eles iam reverter isso e o jovem então iria na casa da moça para fazer o mesmo. And then if the relationship was such that both people, the young man, the young woman, liked each other, então seria de tal forma o relacionamento que se o jovem e a jovem gostassem um do outro, they would ask their whole family, what do you think of this young lady? Do you think she's got the mature qualities to be a godly wife for me? And vice versa, is this young man, does he seem ready for marriage? And so courting was something that the whole family was involved in. Então eles perguntariam ao jovem: o que você acha dessa jovem? O jovem perguntaria para os seus pais: o que você acha dela? Ela é uma moça piedosa que poderia dar uma boa família para mim? E fariam isso vice-versa. Então você percebe que toda a família estava envolvida nesse processo. And if both sets of parents and all the brothers and sisters, they all agreed this is a really good possibility. E se ambos os pais e também o restante da família tivesse concordância sobre essa matéria, teria uma grande chance The relationship would develop. que o relacionamento se desenvolveria. And then they would finally, maybe after a year or so, they would enter into a contract with each other. Então, finalmente, depois de mais ou menos um ano, eles entrariam em um contrato um com o outro. That's like a very strong engagement. They actually sign their names to a piece of paper that they would be faithful to each other and that they intend to marry each other. É um contrato muito sério, feito até com assinaturas de ambos os lados, dizendo que eles tinham um compromisso de casar um com o outro. And then they would have the public solemnization of marriage, much like we do today. E então depois eles teriam a solenidade de casamento pública, muito parecida com a que nós fazemos hoje em dia. But the idea in the Puritan mind was that before you get married, you just start loving each other. But it's after marriage that you develop that love based on the principles of Ephesians 5. Então a ideia dos puritanos é que antes que você se casasse, você começaria a desenvolver aquele amor um pelo outro. Mas então, depois de estarem casados, vocês começariam a praticar esse amor
como estabelecido em Efésios capítulo 5. So that leads us to the third thought, the principles of marriage. E isso nos leva então para o terceiro pensamento sobre isso, os princípios do casamento. And Good says there's two main principles. E Good disse que havia 3 princípios principais. First is the Christ-church relationship, which is spelled out in Ephesians 5. Primeiro é o relacionamento à semelhança de Cristo, que é mostrado em Efésios capítulo 5. The husband must love the wife as Christ loves the church. O marido deve amar a esposa como Cristo ama a igreja. The wife must show respect and submission to the husband the way the church does to Jesus Christ. A esposa deve demonstrar amor, respeito e reverência pelo marido e submissão como a igreja faz para Cristo. Now, if you look at Ephesians 5, Se você olhar para Efésios 5, Good says 4 things to the husband. Good fala 4 coisas para o marido. He says, first, you must love your wife absolutely. Em primeiro lugar, ele diz: você deve amar a sua esposa em absoluto. Look at verse 25. Veja só, esse é o versículo 5 de Efésios, 25 de Efésios 5. Christ gave himself, not 50%, he gave himself 100% for his bride. Cristo deu a si mesmo, não apenas 50%, mas completamente 100% para a sua noiva, a igreja. So a husband must give his all out of love to his wife. Então, um marido deve dar tudo o que ele tem como amor à sua mulher. Second, he must love his wife purposely. Em segundo lugar, ele deve amar a sua esposa com um propósito. Look at verse 26. Veja o versículo 26. He marries her to sanctify and cleanse her with the washing of the water of the word, so that he might present her to Christ one day as a glorious church. Ele a ama para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para um dia apresentar a Cristo, como o próprio Cristo apresenta a igreja a si mesma, gloriosa e sem mácula. Very few, even Christian young men marry their wives for that purpose today. Pouquíssimos mesmo jovens cristãos casam-se com esposas para fazer isso com elas. Then thirdly, you're to marry your wife realistically. Então, em terceiro lugar, você precisa casar com a sua esposa de maneira realística. Look at verse 27. It speaks about spots and wrinkles and other such things. Veja só que o versículo 27 diz sobre mácula, rugas e coisas semelhantes. You're marrying as sinners, Good says, so don't expect perfection. Você está casando com uma pecadora, diz Good, então não espere perfeição. Yes, there are times you need to lovingly, constructively criticize your wife when it involves some serious weakness. Claro, existe tempo e momentos que você deve, em amor, criticar a sua esposa quando existem pecados e fraquezas. But for smaller weaknesses, don't even try to change her, Good says, because the person you marry fundamentally isn't going to change. Mas naquelas fraquezas simples e pequenas, nunca, jamais tente fazer uma mudança nela, porque não é assim que as coisas funcionam, diz Good. Love her even with her weaknesses. Ame ela, mesmo que ela ainda continue tendo essas fraquezas. And then, fourthly, you are to love her sacrificially, Então, em quarto lugar, você deve amar ela sacrificialmente, as you love your own body. como você ama o seu próprio corpo. If you get something in your eye, you go get it out right away. Se você tem algo que entrou no seu olho, você vai tentar tirar rapidamente. Good says your wife is like a tender eye. A sua esposa é como se fosse esse olho sensível. If she's troubled, you talk with her, you show tenderness, you show love to her. Se ela está com problemas, você fala com ela, você mostra ternura para com ela e a ama. So Christ's love to his church is our pattern, men, as to how we are to treat our wives. Então, homens, o amor de Cristo pela igreja é o padrão de como devemos tratar as nossas esposas. Headship is cemented in love. Liderança, chefia, ela deve ser feita em completo amor. The woman on the other side should treat the husband the way the church treats Christ. Por outro lado, a mulher deve tratar o seu marido como a igreja deve tratar a Cristo. And that does involve submission. E isso realmente envolve submissão. Now, Good says
submission does not mean that the wife cannot express her feelings. E Good diz que submissão não significa jamais que a mulher não pode expressar os seus pensamentos e sentimentos. In a good marriage, when things are talked over, husband and wife come to an agreement 99% of the time. Num bom casamento, quando o marido e a mulher estão tendo conversações juntos, geralmente eles concordam em 99% das coisas. But once in a while, there's something where both people view it differently. Mas de vez em quando existem coisas que ambos vão ver de uma maneira diferente. And when you come to that point, then the wife should say to the husband, E quando você chega nesse ponto, a mulher deve dizer para o esposo: I appreciate your love, my dear, eu agradeço muito pelo seu amor, meu querido, and I entrust the final decision on this to you. e eu confio a decisão final sobre esse assunto a você. And I gladly submit to you whatever you decide. E eu vou alegremente me submeter a você, o que quer que você decida. The husband then makes a decision. Sometimes he might choose what his wife wants. E o marido vai tomar a decisão, e em algumas vezes ele vai decidir pelo que a mulher prefere, Out of love to her. porque ele ama ela. Other times he might say, no, I really believe it has to go the way that I believe it has to go. Outras vezes ele vai dizer: não, eu realmente creio que nós devemos ir por esse caminho como eu tenho entendido que é o melhor. So in the Puritan mind, as well as in Paul's mind, submission is a sweet thing. It's not a dirty word. Então, na visão dos puritanos, assim como na visão paulina, submissão é algo doce, não é uma palavra suja nem dura. And all of this is common sense. E tudo isso é só ter bom senso. Good says you can't have two heads in one home. Você não pode ter duas cabeças em um lar, diz Good. Someone has to be in the position of headship. Someone has to be in the position of submission. Alguém deve estar na posição de liderança e alguém na posição de submissão. And this is the way God made man and woman. E é assim que Deus fez homem e mulher. So that's one principle. Esse é um princípio. The other principle is the covenant principle O outro princípio é o princípio da aliança, that Malachi speaks about. que Malaquias fala sobre. And what Guj is saying here is that when you enter into marriage, you enter into a covenant that you will obey all the principles of marriage in that marriage. Good diz aqui que quando você entra num casamento, você está entrando em uma aliança e que você vai obedecer todos os princípios que envolvem aquela aliança do casamento. That's critical. Isso é muito importante. Marriage is not doing what I want to do. Casamento não é fazer o que eu quero fazer. Marriage is doing what God wants me to do and tells me to do in marriage. Casamento é fazer aquilo que Deus quer que eu faça e me manda fazer. Okay, last thought. What about the practices of marriage? E agora, o último pensamento, o que nós podemos dizer sobre as práticas do casamento? So, like most Puritans, Guj divides this section, which is the biggest section, into three categories. Então, como a maioria dos puritanos, Good divide essa seção, que ela é grande, em três pensamentos principais. The duties that are mutual, Os deveres que são mútuos, then the husband's duties, então depois os deveres do marido, and then the wife's e duties. então, por último, os deveres da mulher. Now, the greatest mutual duty Então, o maior dever mútuo is love. é amor. Guj says, love of three kinds. Existe um amor de três categorias, de três tipos. First of all, there is spiritual love. Em primeiro lugar, há o amor espiritual. You have to be yoked together spiritually, Vocês precisam estar debaixo do mesmo jugo espiritual, building your marriage on Christ, construindo o casamento de vocês sobre Cristo, cementing your marriage with the use of the means of grace. submetendo o seu casamento aos usos dos meios da graça. You must worship God together Vocês devem adorar a Deus juntos, at church, na igreja, in your own home through family worship, no seu próprio lar, através do culto familiar, but also privately, just as husband and wife. mas também em maneira particular, como marido e mulher. You read the scriptures together, Vocês leem a Escritura sing juntos, psalms together, cantam salmos juntos, observe the Sabbath together, vocês guardam o dia do Senhor partake of juntos, sacraments together. vocês participam dos sacramentos juntos. Spiritual love. Amor espiritual. You learn to talk together about your greatest joys and sorrows, Você aprende a falar juntos uns com outros sobre as suas grandes alegrias e tristezas, about your spiritual strengths and your spiritual weaknesses. sobre as suas fraquezas e fortalezas espirituais. And second,
your love for your wife must be, or for each other, must be superlative love. E então, em segundo lugar, o amor de um pelo outro, marido pela mulher e mulher pelo marido, deve ser superlativo. You must have God be in the first place, and your spouse in the second place, and yourself in the third place. Você deve seguir a seguinte ordem, tendo Deus em primeiro lugar, o seu esposo ou esposa em segundo lugar, e então você em terceiro lugar. And where both people do that in marriage, you will almost be guaranteed a good marriage. Se ambos os esposo e esposa fizerem isso no casamento, você tem quase uma garantia de um bom casamento. And third, there must be physical or sexual love, the love of intimacy. E então, em terceiro lugar, deve ter o amor físico ou sexual, o amor que envolve a intimidade. The Puritans were the first group of writers in church history to work out sexual intimacy as a very positive experience between husband and wife. Os puritanos foram o primeiro grupo de escritores e pastores na história da igreja a mostrar que o amor sexual e íntimo entre marido e mulher é algo positivo e louvável. Guj actually says, it is your duty to love your wife physically, and you are to enjoy it and to do it to the glory of God. Guth foi um dos primeiros autores puritanos a dizer que é um dever do marido amar a sua mulher fisicamente e se deleitar fazendo aquilo e fazer tudo que eles fizerem juntos para a glória de Deus. So the happy Christian home where husband and wife love each other in all kinds of ways. Então, um lar cristão feliz é um lar cristão que o marido e a mulher se amam mutuamente em todas as formas. Is in its principles laid out for us by Paul. Ele está baseado nos princípios que Paulo estabeleceu para nós, but it wasn't really adequately developed in church history until the Puritans in the 17th century. Mas isso só foi desenvolvido completamente com os puritanos depois, no final do século XVI e começo do XVII. And that's why J.I. Packer said, the happy Christian home where a husband and wife are doing their duties and loving one another and parenting together, that happy Christian home that we might take for granted is actually bequeathed to us from the Puritans. Então, esse ideal de uma família e de um lar cristão feliz, onde o marido ama e é respeitoso para com a esposa, e a esposa é submissa e agradável ao marido, e os filhos vivem em sujeição, foi um legado dos puritanos para nós. So what about child rearing? Então, agora o que podemos dizer sobre criação dos filhos? Well, Guj divides this into 3 sections. Bem, Guth divide isso em 3 seções. The principles, the process, and the practices. Os princípios, o processo e as práticas. Let's look at the principles first. Vamos ver então os princípios, em primeiro lugar. The first principle is that a child is a gift of God. O primeiro princípio é que um filho é um dom de Deus. And therefore you are to love all your children equally as God's gift. Então você deve amar todos os seus filhos igualmente como um dom de Deus para você. The second principle is you are not to provoke your child to wrath. O segundo princípio é que você não deve provocar os seus filhos à ira. Ephesians 6 verse 4. Efésios 6:4. So Guj explains that Paul has in mind here both a prohibition and a precept. Então, Guth explica que Paulo ele tem em mente aqui tanto uma proibição quanto um preceito. As you raise your children, you have to avoid 2 extremes. Quando você está criando seus filhos, você tem que evitar 2 extremos. The extreme of harshness and real strictness, O extremo de você ser extremamente duro e muito severo, but also the extreme of leniency and permissiveness. e também o outro extremo de ser leniente e permissivo demais. Rather, you are to go the middle route. Você precisa caminhar na rota do meio. You are to instruct your children in love. Você precisa instruir os seus filhos em amor. You are to nurture them by supplying their physical and their spiritual needs. Você deve trazer a eles crescimento, dando a eles o que eles precisam para suas necessidades físicas e espirituais. You are to train them and discipline them to grow up to be godly young men and godly young women. Você precisa treiná-los e discipliná-los para serem
jovens piedosos, tanto um moço quanto uma moça. So what does that look like in practice? Então, na prática, como é que isso se parece? That's the second point. Esse é o segundo ponto. Well, first of all, we are to nourish our children. Bom, em primeiro lugar, nós precisamos sustentar os nossos filhos. That means we are to provide things like food and clothing and recreation. Isso significa que nós precisamos prover para eles comida, lazer e recreação, Special loving care when they're sick. e especialmente sermos amorosos e darmos cuidados quando eles estão doentes, But we're also to nourish their souls. mas nós também temos que nutrir as suas almas. And Gooch addresses that when he speaks about how you nurture your children. E Good fala sobre isso, dizendo como nós devemos nutrir os nossos filhos. You nurture them by bringing them the whole counsel of God. Você nutre eles trazendo a eles todo o conselho de Deus. You become a prophet, a priest, and a king to your children, Você se torna então um profeta, um sacerdote e rei para os seus filhos, teaching them as a prophet, os ensinando como um profeta, interceding for them as a priest, intercedendo por eles como um sacerdote and guiding them as a king. e guiando-os como um rei. And both father and mother are involved in this, E of course. tanto marido e mulher estão envolvidos nesse processo, é claro. But you're also to teach them things like good manners and etiquette, Mas você também precisa ensinar para eles coisas como boas maneiras e etiqueta, and kindness and proper respect, e bondade e o respeito conveniente, so that they live a life of dignity. para que eles vivam uma vida que seja digna. And you must nurture your children also by educating them. E você precisa nutrir os seus filhos, os educando. And the Bible is to be the main textbook for every subject. E a Bíblia é o manual completo para cada área da vida. And you're to bring them the whole counsel of God. E você traz a eles todo o conselho de Deus. You're to teach them the Lord's Prayer and the Apostles' Creed and the Ten Commandments. Você deve ensinar, então, a oração do Senhor, o credo apostólico e os 10 mandamentos. You're called to instruct them Você é chamado a instruí-los, as soon as they can receive it. tão logo quanto eles possam receber. You're to impress the Word of God upon them like wax is impressed upon hard objects. Você deve marcá-los com a palavra de Deus, da mesma maneira que você usa a cera para marcar outros objetos e deixar uma impressão. And then you are also to admonish them. Então você deve também admoestá-los. Instruction always involves reproof. A instrução sempre envolve também repreensão. Verbal reproof, first of all. Repreensão verbal, em primeiro lugar, But if they rebel against that instruction, mas se eles se rebelarem contra essa instrução, we're speaking of young children now, e nós estamos falando aqui sobre crianças mais novas, there are times when we reprove them also bodily with a spanking. existem momentos que nós devemos reprová-los fisicamente no seu corpo, dando a eles uma correção. And Good says that spanking must never be varied from the seriousness of the moral infraction committed. E então Good diz que esse tipo de correção que nós vamos fazer fisicamente nas crianças nunca deve ser diferente do problema moral que nós estamos tentando corrigir naquela criança. For example, Deixa eu dar um exemplo. if you had a child that spilled a glass of milk every day, Se você tem uma criança que derruba um copo de leite todo dia, accidentally, acidentalmente, you would not spank that child. você não bate nessa criança. You might tell them to try to be more careful. Você vai falar que eles devem ser mais cuidadosos. But if a child takes a cup of milk and just dumps it over on purpose out of rebellion, Mas se uma criança pegar um copo de leite e derrubá-lo de propósito, como sendo uma rebelião, and repeatedly does this, e fizer isso de maneira repetitiva, that child is showing rebellion. essa criança está mostrando rebelião. That needs to be reproved. E aquilo precisa ser reprovado. But you don't ever spank a child Mas você jamais bate numa criança so hard that it leaves a bodily mark on the one place where we are to spank, e which você, is the child's rear end. e você não deve bater numa criança de tal forma que você deixe uma marca nela dolorosa no lugar apropriado que nós devemos dar a nossa correção física, que é no seu bumbum.
So you never spank Você out nunca of, então out bate of anger. irado. You spank out of love for the well-being of the child. Você sempre corrige fisicamente por amor pelo bem-estar daquela criança. Now, what do you do if you feel very angry? Agora, o que você faz se você estiver se sentindo muito irado ou irada? Well, what you do then is you say to the child, your father needs to think about how to admonish you, how to correct you for the sin you've just committed, and I'll come back to you in a little while. Bem, o seu pai ou a sua mãe está muito irado agora e decepcionado com o que você fez. Então eu vou pensar um pouco melhor sobre como eu devo te corrigir e eu vou voltar daqui a pouco para resolver esse assunto com você. And then you calm down E então você se acalma and you get down on your knees and you ask God that you may spank this child in love and not in anger. e então você se prostra de joelhos e pede: Deus, me ajude a corrigir essa criança fisicamente por amor e não por ira. You see, anything you do in anger to your children Perceba, tudo que você fizer com ira pelo seu filho will provoke anger, vai provocar ira do outro lado, which is exactly what Paul says not to do in Ephesians 6, verse 4. que é exatamente o que Paulo diz para não fazer em Efésios 5. Provoke not your children to wrath. Não provoque os seus filhos a ira. All right, so now we want to look at the process. Muito bem, agora nós queremos olhar para o processo de criação dos filhos. 3 or 4 points here. Existem aqui 3 ou 4 pontos. Number one, Good says parents must care for their children during the process of infancy. Número 1, Good diz que nós devemos cuidar dos nossos filhos durante o processo da meninice, da infância deles. Even before the child is born, Mesmo antes que a criança nasceu, husbands must take special loving care of their wives. os maridos devem ter um cuidado todo especial e amoroso pelas esposas. And you must be praying for that child. Você deve estar orando por aquela criança. That child is a living human being. Aquela criança é um ser vivo que já está ali. And you may not treat that child in the womb the way modern man does and says, well, do I want to keep it or do I not want to keep E it? você não deve tratar aquela criança no ventre materno como muitos homens modernos fazem. Será que eu devo manter ou não manter esse bebê lá? Already in the womb, this child is created after the image of God. Lá, já no útero, essa criança foi já criada como uma imagem e semelhança de Deus. Now, after the child is born, Agora, depois que a criança nasceu, the first few months, the main duty belongs to the mother. nos primeiros meses, o dever maior está principalmente sobre as mães, Because God has given her miraculous food to feed the child, and because she has an internal gift of handling a small baby very well. Deus deu a essas mães um dom todo especial de ter o melhor nutriente dentro delas para dar para aquela criança e deu a elas um cuidado todo especial para conseguir manusear aquele pequeno bebê de maneira carinhosa. So in the first few months, the Puritans would say, the father's main duty is in meeting the needs of his wife. Então, os puritanos diriam que nos primeiros meses de nascimento daquela criança, o maior dever dos pais é cuidar e dar suporte para a esposa. But very early on, the father then becomes very involved in training and teaching the child. Mas então, logo rapidamente, o pai se torna envolvido em treinar e ensinar aquele filho. And parents, both parents in the Puritan system of childbearing, Então, ambos os pais no sistema puritano de criação de filhos, remain very involved in all the major decisions their children have to make. eles estão sempre muito envolvidos nas decisões que os seus filhos precisam tomar. Both parents would talk with their children about what line of work they should enter. Ambos os pais, marido e mulher, vão falar com os filhos sobre que tipo de trabalho eles vão escolher And as we've already seen, about who would make a good spouse. e também sobre qual deve ser o bom cônjuge para eles. And parents were to give over their children to a God-fearing spouse with joy. E os pais devem entregar os filhos para um cônjuge piedoso com alegria. Not saying we're losing a child, Não dizendo estamos perdendo um filho, but we're gaining another child. mas na verdade nós estamos ganhando outro filho ou filha. And then once
the child is married, E então, uma vez que aquele filho ou filha está casado, the parents must take a step back os pais eles devem se afastar, because now there's a new household with a new head of the household. porque agora existe um novo lar formado com um novo cabeça naquele lar. And parents should not give unsolicited advice E os pais jamais devem dar conselho que não foi pedido, unless they see their children living in blatant sin. a menos que eles vejam os filhos vivendo em pecado que seja óbvio. So you take a step back when your children get married, Então você dá um passo para trás quando os seus filhos casam, and you take a step down, e você dá então um passo para baixo também. and you get on your knees. E você então fica de joelhos. And now you pray double E agora você ora 2 vezes mais, because you not only have your child, you also have a new child. porque você não tem só um filho mais, você tem 2 filhos agora. So you nurture those children by your prayers, Então você nutre aqueles filhos através das suas orações which the Lord has promised to hear. que Deus prometeu ouvir. And so you want to leave your married children with a spiritual inheritance Então você quer deixar para os seus filhos uma herança espiritual that will benefit them all throughout life. que vai beneficiá-los durante toda a vida deles. And the spiritual inheritance is more important than the physical inheritance that you'll leave them when you die. Então a herança espiritual, ela é muito mais importante do que a herança material que você vai deixar para eles quando morrer. The Puritan Matthew Henry put it this way: O puritano Matthew Henry disse o seguinte: it is better to leave a treasury of prayers at the throne of grace than to leave your children lots of gold and silver. é melhor você deixar para os seus filhos um tesouro de orações diante do trono da graça do que deixá-los com ouro e prata. Well, if you think some of this seems old-fashioned, you're wrong. Se você pensar que alguma dessas coisas são antiquadas, você está errado. Gooch is just stressing biblical principles. Good está simplesmente trazendo para nós princípios bíblicos. The Puritans called this the well-ordered family of the Bible. Os puritanos chamavam isso da família bem ordenada, ajustada da Bíblia. Let this be our Christian view, our Christian worldview of the family, also in our modern day. Que Deus nos ajude então a ter essa visão e cosmovisão cristã da família nos nossos dias modernos. Does that mean some people might mock with us Isso significa que talvez algumas pessoas vão zombar de nós, or be opposed to our views? estarão opostas às nossas visões. Of course, there will be some. É claro que sim, isso vai acontecer em alguns casos. But we don't live to please men, we live to please God. Mas nós não vivemos para agradar os homens, nós vivemos para agradar a Deus. And the Bible is still the best marriage textbook on the market today. E a Bíblia continua sendo o melhor manual sobre casamento que está disponível no mercado hoje, As well as the best parenting book. assim como o melhor livro de criação de filhos. Implement its instructions and guidance. E você pode colocar em prática essas instruções e orientações. Live unto God and not unto men. Viva para Deus e não para o homem. And when you do that, E quando você fizer isso, you might be surprised how many people, not only other Christians, but even unconverted people will look at your life and say, you know, that family is really, there's something to be jealous of them. They have a unity, they have a love that we don't have. você vai estar surpreso em como outros casais e famílias, até mesmo não cristãos, vão olhar para você e para sua família e vão dizer: aquele pessoal é diferente. Existe algo na vida deles que nós queremos também ter na nossa vida. Eles são diferentes. But finally, Mas então, em último lugar, no one is sufficient for these things all by themselves. ninguém é apto para essas coisas por si próprio. Remember, you are to be married and you are to rear your children in utter dependence on the Holy Spirit. Lembre-se que você deve se casar e criar os seus filhos em completa e total dependência do Espírito Santo. And so as you raise your children, Então, à medida que você cria os seus filhos, pray for them. ore, ore, ore por eles. You can't pray too much. Você não pode orar demais. I had a very God-fearing father and a very God-fearing mother. Eu tive um pai e uma mãe
muito piedosos e tementes a Deus. I could never explain to you what the prayers of my parents mean to me. Eu jamais vou poder explicar para vocês o que as orações dos meus pais significaram para mim. And those prayers at the throne of grace are still being answered today. E aquelas orações que eles depositaram diante do trono da graça ainda estão sendo respondidas hoje, nesse dia, In my children, nos meus próprios filhos, and my grandchildren, nos meus netos. and I believe in generations to come. E eu creio que ainda nas outras gerações que virão. You know, my father once said to me after I was married, Sabe de uma coisa? O meu pai uma vez me disse, depois que eu já estava casado, and we knew that my mother prayed a lot because we always saw her on her knees. e nós sabíamos que a minha mãe sempre orava muito, porque nós sempre víamos ela de joelhos. But he actually said to me, he said, do you know that your mother spent 2 hours on her knees every day for you children? Vocês sabiam que a sua mãe, ela gasta 2 horas por dia em oração de joelhos por vocês que são os seus filhos? Now, I'm not asking you to do that. Eu não estou pedindo que vocês façam isso. That's a lot of prayer. Isso é muita oração. But I am saying to you, Mas eu estou dizendo para vocês, pray for your children. ore por seus filhos. Your prayers are a very important part of your child rearing. As suas orações são uma parte muito importante da criação dos filhos. Blessed are those children who have praying, dependent parents. Abençoados são aqueles filhos que têm pais dependentes em oração. My dad used to pray so often. I heard it hundreds of times. Oh Lord, don't let any of our children meet us on the wrong side of Christ on the judgment day. O meu pai, ele orava tanto, e eu escutava ele fazer essa oração tantas vezes. Ó Deus, não deixe os nossos filhos nos encontrarem do lado errado no dia do julgamento final. Save every one of them, Lord. Salve todos eles, Deus. And then when we all did get saved, E então, quando todos nós tínhamos certeza da salvação, all 5 of us, todos os 5 filhos do meu pai, my oldest brother and my oldest sister were already married, meu irmão mais velho e a minha irmã mais velha já eram casados, and they had 2 or 3 children each. e eles já estavam com 2 ou 3 filhos cada um. My brother would end up having 13 children. O meu irmão mais velho acabou tendo 13 filhos. But then my father would say, oh Lord, now all the grandchildren need to be saved. Save them, Lord. E então o meu pai mudou a oração e começou a fazer: Deus, eu quero agora todos os netos, salve-os, Deus. Today, that brother has 99 grandchildren and great-grandchildren. Hoje, aquele irmão que eu mencionei antes, ele tem 99 netos e bisnetos. And 8 more are on the way right now as I speak. E enquanto eu estou falando, 8 estão a caminho mais. Oh, a big, beautiful family that fears the Lord. There's nothing like it on earth. Oh, uma grande família que teme ao Senhor. Não tem nada como isso na terra. Raise your children in the fear of God. Crie os seus filhos no temor do Senhor. Marinate your children in the prayers that you offer to God for them. Marine os seus filhos nas orações que você oferece a Deus por eles. You can't convert them, Você não pode convertê-los, but God can. mas Deus pode. And God delights to work in covenantal lines. E Deus ama agir e trabalhar em linhas da aliança. Trust Him that He will work from generation to generation. Confie que Ele vai trabalhar de geração em geração. Take hold of God Apodere-se de Deus and cry out to Him for e mercy, clame a Ele por misericórdia, that your children may shine as bright lights in this dark world, para que os seus filhos brilhem como luzes nesse mundo escuro, that they may become evangelists in this dark world, para que eles se tornem evangelistas nesse mundo escuro and that they may bring glory to the triune God forever and ever. e que eles tragam glória para o Deus Trino para sempre e para sempre. Amen. Amém. Let's pray. Vamos orar. Gracious God, bless this little talk about raising families with a Christian worldview. Querido Deus, abençoe essa pequena palestra sobre criar famílias e educá-las numa cosmovisão cristã. Help us, Lord, as husbands and wives to be God-fearing examples for our children. Ajude-nos, ó Deus, como maridos e mulheres, a sermos exemplos piedosos para os nossos filhos. And let children see their father and mother love each other in the Lord.
e deixe que as crianças vejam pai e mãe amando uns aos outros no Senhor, with spiritual and superlative and passionate love, com um amor espiritual e superlativo e apaixonado, so that they can say, my mom and dad love each other and respect each other profoundly. então eles poderão dizer que papai e mamãe amam-se uns aos outros e respeitam-se profundamente. But also let moms and dads raise their children with a tender fear of God. Mas então permita também que pai e mãe criem os seus filhos com um amor terno e um temor terno por Deus. Let us bring up our children and our grandchildren in the nurture and the admonition of the Lord. Nos ajude a edificar os nossos filhos e netos na doutrina e admoestação do Senhor. And bless, oh Holy Spirit, bless our feeble efforts with thy own grace. E abençoe, ó Espírito Santo, os nossos esforços, ainda que fracos, com a tua própria graça. And pardon all our sins, E perdoe todos os nossos pecados, our marital shortcomings, our parental as shortcomings. nossas falhas no casamento e na criação dos filhos. Wash them all away in the blood of Christ. Lave-os completamente no sangue de Cristo. We pray in Jesus' name. Amen. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Well, so great to be with you. Nós estamos muito gratos God- de estar com vocês. God bless your conference. Que Deus abençoe a sua conferência. Amém. Nós que agradecemos ao Dr. Bick, a disponibilidade também do Danilo por traduzir, que o Espírito Santo possa aplicar a mensagem dele aos nossos corações. Danilo, nós temos algumas perguntas rápidas que surgiram durante a palestra. Podemos fazer agora? So they are thanking you for your time and this beautiful presentation. They have few quick questions that they would like to have a Q&A with you quickly. Is Okay. it possible? Sure. Tudo bem. Ok. A primeira pergunta é: qual conselho o Dr. Bick poderia nos dar a jovens, homens e meninas que estão procurando justamente uma fase de namoro, de conhecer pessoas, os princípios que devemos observar, o que devemos também levar em consideração para formar essa aliança que visa o casamento cristão? What counsel would you give to young men and young women that are starting to date and court, and what they should do to build a very godly fearing covenant toward marriage? Yes. Good question. Essa é uma boa pergunta. First of all, they need to be in the Word together, Em primeiro lugar, eles precisam estar centrados na palavra juntos, and they need to pray together. e eles precisam orar juntos. I instruct couples in our church, never have an evening together where you don't begin it with prayer and end it with prayer. Eu falo para os jovens casais da nossa igreja, nunca tem uma noite juntos que vocês não começaram em oração e não terminaram também em oração e na palavra. And also do godly things E também when you façam, are together. e também façam coisas piedosas quando vocês estão juntos. Now, of course, you're going to go different places, you're going to enjoy things, É claro que vocês vão em lugares diferentes e vão desfrutar de coisas, and you're going to share experiences in each other's families, e vocês vão desfrutar de experiências juntos na família um do outro, but also get involved together in a Bible study in your church. mas se envolvam juntos num estudo bíblico na igreja de vocês. Do some evangelistic outreach together. Maybe you're doing prison ministry together or Sunday school ministry together. Fazem algum tipo de trabalho evangelístico juntos, pode ser um trabalho na prisão ou um trabalho na escola dominical evangelística juntos. After sermons are preached and you're together, ask each other, how did your soul prosper under that sermon? Depois que o sermão foi pregado, faça perguntas uns para os outros, um para o outro, para que vocês vejam como que aquele sermão influenciou tanto um quanto o outro. Learn to speak freely with each other about spiritual things. Aprendam a falar de maneira livre um com o outro sobre coisas espirituais. And as the relationship becomes more serious, E à medida que o relacionamento de vocês se torna mais sério, talk about what you believe the Bible is saying about marriage. fale sobre o que vocês creem que a Bíblia está ensinando a vocês sobre casamento.
Go visit a few godly couples, older couples who seem to have a wonderful marriage. Vocês devem visitar outros casais mais velhos que parecem ter um casamento maravilhoso. Ask them questions. How did you grow in your marriage? Faça perguntas para eles. Como é que vocês cresceram no casamento de vocês? What's your advice for us? Vocês têm algum conselho para nós? And read a few good books on marriage. Leiam alguns livros bons sobre casamento. I think there's plenty of them in Portuguese already. Eu acredito que já existem muitos deles em português agora mesmo. I know that I have a little book in Portuguese myself called Friends and Lovers: How to Stay Best Friends and How to Grow in Intimacy with One Another, and preparing you for marriage. Eu tenho um livro que foi traduzido já para o português chamado Amigos e Amantes, e como vocês se tornam grandes amigos e grandes amantes e vocês se preparam juntos para o casamento. And I'm sure there's many other good books you could read. E eu tenho certeza que existem muitos outros bons livros que vocês podem ler juntos. Couples that develop their relationship with these kinds of activities Os casais que desenvolveram um relacionamento com esse tipo de atividades que eu estou dizendo, and speak from heart to heart with each other, e eles falam de coração para coração um com o outro, they will develop a covenant life together. eles vão desenvolver uma vida pactual e da aliança um com o outro. Don't wait to marriage to begin this. Não espere até o casamento para começar a fazer isso. Do it early on in your relationship as your relationship develops. Faça isso rapidamente, logo no início do seu relacionamento, conforme ele vai se desenvolvendo. Ok, muito obrigado. Mais uma pergunta. Como a cosmovisão cristã influencia o perdão na família, em meio a brigas, desavenças, quando o casamento está mais fragilizado? How the Christian worldview facilitates and promotes a culture of forgiveness when there is sin, when there is difficulties in the marriage, how Christians should deal with those things. Excuse me a minute. Me perdoe só por um momento. Say that question once more. How the Christian worldview will help you deal with sin and difficulties and problems in the family with mercy. Yes. Very good question also. Essa pergunta é muito boa também. Yeah. When two people are saved by Jesus Quando duas pessoas são salvas por Jesus and they realize that Jesus has wiped away all their sins, past, present, and future, e eles compreendem que Cristo lavou todos os pecados deles, passados, presentes e futuros, by the high price of his own blood, pelo alto preço do seu próprio sangue, how can you not forgive each other? como que você pode não perdoar um ao outro? Because no one has ever treated me as badly as I have treated Christ. Porque vocês vão pensar assim: ninguém nunca me tratou tão mal quanto eu mesmo tratei o meu Senhor Jesus Cristo. And if he is perfect and he can forgive me, E se Jesus é perfeito e ele pode me perdoar, I, as a sinner, should surely be able to forgive my fellow sinner. eu, como pecador, devo também ter a capacidade de perdoar o outro pecador que é como eu. You remember the story that Jesus told about the merciful man who forgave a huge debt to his debtor. Você lembra daquela história que Jesus contou numa parábola sobre aquele rei compassivo que perdoou aquela imensa dívida do seu servo? The forgiven man was humbled Aquele homem que recebeu o perdão, ele foi humilhado por aquilo. and thankful. E ele ficou grato. But then he went out and took somebody who owed him just a little bit of money and didn't forgive him. Mas então ele saiu de lá da presença do rei e ele foi repreender um homem que devia pouco dinheiro para ele e ele não o perdoou. God was angry. Deus ficou irado com And isso. Jesus says the original man took the other man and that unforgiving man and threw him into jail. E ele diz que aquele homem que recebeu o perdão, mas não perdoou, acabou lançando aquele outro homem que deveria a ele na prisão. You get the point. Você entendeu isso? I, as a forgiven sinner, realize it's a miracle. It's a miracle. All my sins are forgiven.
Eu, como um pecador que fui perdoado, eu acabo compreendendo que é um milagre que eu fui perdoado. So I want to forgive others. Então, eu quero perdoar a outros. We pray it every time in the Lord's Prayer, don't we? Sempre nós dizemos isso na oração do Senhor, não é verdade? Forgive my sins as I forgive those who sin against me. Perdoa-nos os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que pecaram contra nós. Charles Spurgeon said, some people sin every time they say the Lord's Prayer. Charles Spurgeon disse que existem algumas pessoas que elas pecam toda vez que elas oram a oração do Senhor, o Pai Nosso. Because they're not forgiving others their trespasses against them the way Christ has forgiven their trespasses. Porque eles não estão perdoando as transgressões das outras pessoas como Cristo perdoou as suas próprias transgressões. So Christians are the easiest people in all the world when they're behaving rightly to forgive each other. Então os cristãos devem ser as pessoas mais fáceis em todo o mundo quando eles estão se comportando corretamente de perdoar as outras pessoas And to show mercy to each other e para mostrar misericórdia para um com o outro, because of Christ. por causa de Cristo. Última pergunta. Como nós podemos preparar a criação dos nossos filhos, levando em consideração como a cosmovisão secular, pós-moderna está entrando no mundo e muitos cristãos se preocupam e vêm buscando até ter menos filhos com medo de os colocar neste mundo em meio às batalhas, às preocupações. Como nós podemos preparar a nossa família e a educação deles em relação a isso? There are many Christians in Brazil and in the Western world that they are not looking good to have more children because of the sinfulness of this world. So what good counsel can you give us to prepare our children to live in a fallen world and to fight back this world with Christian worldview? Yeah. Well, the answer for our modern day is not for Christian families to stay small. A resposta para o nosso mundo moderno é que as famílias cristãs não devem ser pequenas, Out of fear, porque nós temos medo, because then we're just surrendering to the world. porque isso significa rendição ao mundo. We need to fill the earth with godly children. O mandamento é nós enchermos a terra com filhos piedosos. Now, of course, every family has different situations. Agora, é claro que cada família tem situações diferentes. In some cases, a woman develops so many physical problems that you need to stop. Existem alguns casos que a mulher, ela desenvolve tantos problemas de saúde que chegou a hora de você entender que tem que parar. And it would be dangerous for her to have more children. E vai ser perigoso se ela tiver mais filhos. But in most cases, we become, it's not so much a matter of fear, but we become too selfish. Mas existem muitos casos que não é só uma questão de temor ou medo, mas é que, na verdade, está envolvido o egoísmo nisso. Even in our language, we become careless. Mesmo na nossa linguagem, nós nos tornamos sem preocupação. Even young Christian couples today will say something like this when they get married. Mesmo jovens que se casaram hoje, cristãos, eles vão dizer o seguinte quando eles se casam. How many children do you want? You say 3. I say, oh, I want 5. Okay, we'll agree. We'll have 4 children. Eles vão dizer assim, quantos filhos você quer? 3. Ah, eu quero 4. Eu quero 5. Ah, então tá bom, vamos chegar no meio termo, vamos ter 4. The Puritans would go, oh, you've got to be kidding me. E os puritanos diriam o seguinte, você só pode estar brincando. You can't talk like that. Você não pode falar assim. Every child is a gift of God. Cada criança é um dom de Deus. It's God who opens the womb. É Deus que abre a madre. And children are his reward. E os filhos são a recompensa do Senhor. It's not for you to decide how many children you want. Não é você que deve decidir quantos filhos você tem. No. Não. The Puritans would look at it this way. Os puritanos olhariam da seguinte forma. It's God's normal way that a couple that's married desires children and wants to have children for the glory of God.
É o desejo de Deus que os casais, eles amem as crianças e queiram ter filhos para a glória de Deus. So when you have a child, Então, quando você tem um filho, your wife's body needs time to recuperate. o corpo da sua esposa precisa de tempo para se recuperar. But a year, maybe 2 years later, you look at your wife and you say, honey, how are you feeling in terms of, do you feel like your body's recuperated enough? Então, um ano depois ou 2 anos depois, você vai olhar para sua esposa e dizer, querida, como é que você está se sentindo? Você acha que o seu corpo está bem? And do you feel that psychologically, spiritually, emotionally, you feel a little bit more ready that we should try to have another child? Você acha que psicologicamente, espiritualmente, emocionalmente, você está preparada para tentar ter um outro filho? And if he says yes, she says yes, you try to have another E child. se a mulher dizer sim, você então tenta ter mais um filho. But you know, it's not like going to a restaurant and you put an order in. I want 2 hamburgers and I want this. No. You wait on the Lord, and every child is a gift of God. Então perceba que não é como ir num restaurante e você faz o pedido, olha, eu quero 2 hambúrgueres, 2 batatas fritas. Não, você espera no Senhor para que venha dele a direção. And then you raise them in all the biblical principles that we've been talking about. Então o que você vai querer fazer é criar os seus filhos em todos esses princípios bíblicos que eu falei na minha palestra. And most of the time, E na maior parte do tempo, our faithful covenant-keeping God o nosso Deus, que é fiel e que guarda o seu pacto e aliança conosco, if you raise them in a God-fearing way, se você criá-los de uma maneira temente a Deus, will bless your efforts. Deus vai abençoar os seus esforços. And you will know the joy of God-fearing children, which is unspeakable. E você vai saber a alegria do que é ter filhos tementes a Deus, que é algo inigualável. Now, that does not mean Agora, isso não significa de forma alguma that God in his inscrutable sovereignty won't give you 1 or 2 problem children. que Deus ele não vai dar na sua providência imperscrutável 1 ou 2 filhos que tenham problemas For a few years, por alguns anos, or even for a longer period. ou talvez por muito tempo. But don't be so deathly afraid of the world. Mas não fique muito temeroso do mundo, não. Be realistic. Seja realista. Protect your children from the world as much as is feasible. Proteja os seus filhos do mundo tanto quanto é razoável, But live a godly example yourself as husband and wife. mas mantenha um exemplo piedoso, marido e mulher. When your children grow up E quando seus filhos crescerem, and they see your model, you loving your wife and your wife showing sweet reverence to you, e eles verem um modelo de você amando a sua esposa e a sua esposa mostrando uma doce reverência para com você, and then they look at the world então eles vão olhar para o mundo and the crazy insaneness of all kinds of so-called genders and sexual relationships, e a loucura e a insanidade desse tal de transgenderismo e de gêneros. kids are not stupid. As crianças não são estúpidas. They can see the difference. Eles podem ver a diferença. And they can say to their friends, my mom and dad love each other like crazy, and that's the kind of marriage I want one day. Eles podem dizer, o meu pai e a minha mãe amam um ao outro como loucos, e eu quero isso para mim também. But we train them while they're young. Mas nós vamos começar a treiná-los bem cedo. So right here in my study yesterday morning, Então aqui mesmo, no meu escritório, ontem de manhã, I had an 8-year-old grandchild and a 5-year-old grandchild. eu tinha aqui comigo no meu escritório uma neta de 8 anos e outra neta de 4 anos. And I'm teaching them theology, all the way from prolegomena to eschatology at a 6-year-old level. Então, eu estou aqui ensinando para elas teologia, e eu comecei com prolegômenos, e eu vou terminar na doutrina das últimas coisas com 2 crianças de 8 e 6 anos. Because my son and daughter-in-law asked me to teach them. Porque o meu filho e a minha nora pediram que eu fizesse isso. So 2 hours a month, I'm teaching them all the teachings of the Bible. Então, 2 horas por mês, eu estou ensinando para eles toda a teologia da Bíblia.
It is such a joyful thing to do. It's overwhelming. Ah, é uma alegria tão grande fazer isso, é inexplicável. So yesterday, Então ontem, the 5-year-old, when I asked her the question, can you comprehend God? a minha netinha de 5 anos, quando eu perguntei para ela, você pode compreender a Deus? She said, I think so. Ela falou, eu acho que sim. I said, no, you can't comprehend God. Eu falei, não, você não pode compreender a Deus. I think I can, she said. Eu acho que sim, ela disse. I said, what if a little ant were walking up your leg right now? O que aconteceria se uma pequena formiga estivesse caminhando na sua perna agora? And that little ant looked up at you and said, oh, I can understand you E aquela, completely. e aquela pequena formiguinha olhasse e falasse assim, eu posso entender você completamente. Oh, she said, no, Grandpa, no, an ant cannot understand me. Ela falou, não, vovô, uma formiga não pode entender quem eu sou. And I said, Selah, E eu falei, you Senhor, cannot comprehend God because he's so big. você não pode entender a Deus completamente porque ele é tão grande, But he's so beautiful to serve. mas ele é tão belo de ser servido. And the Holy Spirit can get you to understand God enough to be saved E o Espírito Santo pode te dar condições de compreender a Deus o suficiente para ser salva and to have a new heart e para ter um novo and to coração walk in his e ways para andar nos seus caminhos and to serve him fully all your life. e servi-lo completamente durante toda a sua vida. Wouldn't that be wonderful? Será que isso não é maravilhoso? Yes, she said. É sim, ela disse. Oh, so sweet. Oh, foi tão doce, foi tão doce. Just talk to your children. Don't worry about the world. Apenas Show them the fale. word of God. Apenas fale com os seus filhos e não tenha medo do mundo, não. Mostre a elas a palavra de Deus. Teach them to live antithetically to this world. Ensine a elas a viver de uma maneira antitética contra esse mundo. And show by your lifestyle the joy of God's salvation. E mostre pelo seu estilo de vida a alegria que é a salvação de Deus. God bless you all. Thanks for being with you. Que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado por estar com vocês.